Abra aí sua Bíblia no Evangelista Marcos, capítulo 14. Glória a Deus. Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14. Capítulo 14. Encontraram? O versículo é o 3. E assim está escrito: E estando ele em Betânia, Jesus estando em Betânia, e estando ele em Betânia, assentado à mesa da casa de Simão, o leproso, não que ainda existisse lepra nele, mas porque ele foi um homem que foi curado de lepra. Ele já era curado de lepra quando Jesus estava lá. O leproso, Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça de Jesus. Aleluia. E alguns houve que em si mesmo se indignaram e disseram: para que se faz este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiro e dá-lo aos pobres, e bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixai, para que a molestais? Ela fez boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus. Podem sentar, por favor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que o coração do crente, há nele uma ansiedade muito grande que se cumpra a promessa de Deus sobre a sua vida. Mas uma das principais, ou a principal promessa de Deus na sua vida, é você receber a sua função, o qual Deus o constituiu, que é servo. Também é uma promessa receber a condição de serviçal de Deus. Aleluia. E ela é muito importante para a nossa vida, a tal ponto que essa ação dessa mulher, Jesus diz que no mundo, onde for pregado esse evangelho, será contada essa história para a memória dela, para a honra dela. Aleluia. Para reconhecimento dela. É um feito que ela fez que deu reconhecimento. Hoje em dia, talvez a gente esteja andando ao inverso do caminho que deveríamos andar, no sentido da compreensão do que realmente, para que nós fomos chamados. Nós estamos trocando os valores, Nós estamos vivendo um evangelho, muitas das vezes, o qual nós
queremos apenas receber. Ter do Evangelho, no caso, ter a pessoa de Jesus, como ele seja o serviçal nosso. Eu quero isso, Jesus, eu quero isso, Jesus. Estamos esquecendo que, na verdade, quem é o serviçal somos nós. Nós é quem vamos servi-lo. Nós é quem temos que servi-lo. Então, ter uma vida de servo na presença de Deus é fazer boas ações, ter um coração com a intenção de fazer aquilo que é correto, aquilo que é justo, aquilo que possa agradar ao Senhor. Essa mulher, ela fez algo tão extraordinário diante daquela comunidade de pessoas que estavam ali reunidas na casa desse Simão, porque havia uma multidão de pessoas e tinha pessoas importantes, influentes, pessoas que conheciam a lei. Ela era uma mulher e pela lei ela era discriminada. Ela não podia adentrar aquela reunião, ela não fazia parte, ela não foi convidada. Aleluia. Mas ela, para demonstrar a sua devoção, o seu amor, a sua atenção, o seu carinho por Jesus, ela não se preocupou com o risco que correria. Coisa que hoje é muito comum. Os crentes até dizer, eu não falei nada para não me aborrecer. Hoje, os cristãos não defendem o Evangelho, não defendem Jesus Cristo, não defendem a fé, só defende a fé quando é do seu interesse. E isso tem trazido um acarretamento para a vida dos cristãos que não estão se colocando a serviço do Senhor, algo que é como um empecilho, uma fé que não vai se desenvolver. Essa mulher, ela demonstrou o carinho, a devoção. Ela foi lá, entrou em aquele ambiente masculino, um ambiente proibido para ela. Ela teve coragem, ela teve ousadia, demonstração do que era amar Jesus, do que era admirar Jesus, o que era servir a Jesus. Foi lá, quebrou o vaso, derramou azeite na cabeça dele, e naquele momento dessa ação dela, muitos ficaram bravos, ficaram indignados, e disseram, mas como é que pode quebrar um vaso, um perfume desse, tão caro, um dinheiro que daria para vender por mais de 300 dinheiro, ou 300 denários, como queira a linguagem. Para a gente entender esse valor, essa ação dessa mulher, que deve também ser as nossas ações em relação ao nosso amor a Cristo, nada nos prender para demonstrar o que eu amo a Jesus, nada tirar o foco do meu amor por ele. Para nós entender, essa mulher, 300 denários, se for calcular no valor do salário de hoje, uma diária para dar um salário, mais de 300 denários, fazendo um cálculo desse valor, dava em torno, para o dia de hoje, de 14 mil reais. Uma mulher pobre, de uma aldeia pobre, tinha economizado um valor em unguento, em um perfume, em um óleo, e na primeira ocasião dela demonstrar o seu amor, o seu carinho, a sua devoção pelo Senhor, ela não olhou para o valor. Aleluia. Ela não olhou para o valor, porque para ela Jesus vale mais
do que os 14 mil reais, os 300 dinheiro. E isso é que falta na nossa vida no dia de hoje. Valorizar Jesus acima daquilo que nós temos como posse. Aleluia. Daquilo que nós imaginamos que tem grande valor, Jesus vale muito mais. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então ela entra ali e Jesus disse: quando começaram a esbravejar com aquela mulher, Jesus disse: não faça isso. Ela se antecipou, ela fez algo de antecipação no meu corpo, para a minha morte, lá no túmulo, porque era comum a cultura do judeu fazer isso. O defunto morria, você vê que quando Jesus morreu, as mulheres foram lá ungir o corpo. Foram as mulheres lá com algento para ungir um corpo. Chegou lá, Jesus já tinha ressuscitado. Mas elas foram ungir o corpo de Jesus. Era uma cultura, era uma tradição. Então essa mulher, Jesus disse, ela se antecipou-se. Aleluia. Ela tomou uma atitude planejada. Aleluia. Porque o crente não pode viver sem planejamento em relação com Deus, irmão. O crente não pode deixar a sua vida ser conduzida, aleluia, pelas consequências e pelo mundo. Tem que haver uma programação, ela tem que ter uma programação, ela tem um projeto, ela tem que ter uma escolha, aleluia, uma opção em relação a Jesus. Por exemplo, orar. Nós precisamos ter isso. Essa mulher, ela demonstrou essa devoção, ela optou em doar, fazer aquela doação, aleluia. Ela planejou. Nós também temos que ter esse planejamento, nós temos que ter planejamento. Essa semana eu vou orar, tantas horas ou tantos minutos, mas vou orar. Sair do conforto daquela situação que você está vendo. Eu vou orar, pedir a Deus, aleluia. Eu vou, porque, irmãos, fazer a vontade de Deus está justamente numa das ações tão singela de fazer, orar por quem você não gosta. Ora, você não precisa falar com a pessoa. Eu não gosto da pessoa, eu não preciso encontrar a pessoa lá. Eu simplesmente, eu oro, Jesus, me perdoe por eu não gostar daquela pessoa, não tenho empatia por aquela pessoa, eu não gosto, mas eu oro, eu peço ao Senhor que muda a minha vida, que muda a vida dela, porque o amor que o Senhor tem por mim e por ela são iguais, e orar. Então projetar para servi-lo, orar por aquele que lhe faz mal. Oh meu Deus, fulano fez. Orar não é se maldizer porque ele está me atingindo. Não, Jesus está me atingindo, sim, eu estou sentindo, mas tem misericórdia de mim, tem misericórdia da pessoa, nos ajude. Nós precisamos ser irmãos, aleluia. Nós precisamos ter uma vida samaritana, assim, samaritano, que possa servir como o bom samaritano, aleluia. Nós precisamos ter esse posicionamento, porque hoje a dedicação do cristão é buscar para esse mundo, aleluia. E Jesus diz que nós não podemos juntar tesouro para este mundo, porque esse mundo, o tesouro, as traças e o ferrugem, tudo destrói, consomem, aleluia. Nós temos que investir agora na nossa dedicação, na nossa devoção para um Deus que nos chamou para ser servo, aleluia. Agradá-lo. Essa mulher, ela entrou lá e Jesus disse, olha, ela fez algo que ninguém fez. Porém, irmãos, quando a gente tem uma dedicação, quando a gente tem a devoção, quando a gente expressa esse amor
quando a gente expressa uma defesa ao reino, alguém se levanta. Porque você está dando notoriedade, você está sendo visto. Mas, rapaz, você percebeu que fulano é mais, lá na igreja, a pessoa mais crente é aquela ali. Você pode olhar que aquela mais crente é um dos que passa mais problema. Mas por quê, pastor? Porque desde o momento que você e eu aceitei Jesus, nós fomos convocados para uma guerra. Nós fomos chamados para exercer uma função dentro de um exército. Esse exército é de Deus, Jesus é o capitão, mas nós somos soldados. E soldado vai para a guerra é para lutar mesmo, ele tem um treinamento. E quando é que eu recebo o treinamento? Praticando isso que ele está dizendo. Eu pratico e estou fortalecido na minha fé. Eu estou fortalecido no poder de Deus, aleluia. Então, por meu servir de agrado ao Senhor, Deus é Pai, certamente Ele vai olhar para você com outros olhos, aleluia. Ele vai olhar de outra maneira. E essa mulher, ela ungiu, fez um ato para quando Jesus ia morrer. Ela foi lá e tomou essa decisão. Vou entrar lá, vou quebrar o vaso, vou ungí-lo, aleluia. Vou ungí-lo, ela. Dar um banho nele de azeite, deixar ele perfumado. Porque a Jesus olha e diz, não importunais essa mulher. Ela se antecipou. Irmãos, nós não podemos ser pegos de surpresa. Nós não podemos ser pegos de surpresa em nada na vida. A Bíblia diz que as coisas sucedem igualmente a todo. Mas Deus nos dá a capacidade de entender os momentos que as coisas podem acontecer. Aleluia. E nós usa a prevenção. Aleluia. Usa uma prevenção. Usa um cuidado no Senhor, para Ele também cuidar de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Essa mulher que toma essa atitude, que Jesus dá esse reconhecimento, porque para eles foi um absurdo quebrar um azeite de 14 mil reais, calculado no dia de hoje, 14 mil reais, com um pretexto de dar para os pobres uma desculpa. Nós não podemos ter uma mentalidade daquilo que nós podemos servir o Senhor, dar desculpa não. É ter posicionamento, é ter posição, é ter coragem, é ter determinação, é querer louvar a Deus com aquilo. E ele disse, por que faz isso? Nós podíamos pegar esse dinheiro e dar para os pobres. Aí Jesus vai, puxa um assunto que é bem conhecido deles. A lei. A lei. Jesus disse, não. Os pobres, vocês têm todo o tempo e podem fazer isso na hora que quiser. Jesus estava falando de uma lei que Moisés escreveu, está escrito em Deuteronômio, lá no capítulo 15, versículo 11. Era a lei, uma lei de liberdade, uma lei de favorecer o escravo, o que estava emprejuizado, o devedor. Então, 7 em 7 anos, a lei dizia, o escravo tinha que ser solto, quem devia tinha que ser perdoado, e ele tinha que ser recompensado pelo tempo que viveu de escravo. Então, aquele pobre era para ter por 7 anos, porque 7 anos ele trabalhava e a lei permitia ele ter 7 anos de descanso. E esses 7 anos ele tinha que ter recompensa. Aleluia. Para se manter
Glória a Deus. Aí Jesus disse, não, os pobres você pode fazer quando bem entender, não precisa de 7 anos, de 7 em 7 anos não. Os pobres você pode dar na hora que quiser. Isso é uma desculpa, aleluia. Isso é um pretexto. Se a questão é fazer para os pobres têm toda hora. Toda hora tem pobre, todo dia tem pobre, todo ano tem pobre. O mundo inteiro tem pobre, você pode fazer. Agora, não é preciso de usar a lei. Agora vocês estão usando a graça. Esse favor misericordioso que lhe alcançou, você também tem que alcançar eles. Aleluia. Glória a Deus. E isso é uma obra maravilhosa. Essa mulher fez essa obra grandiosa dessa forma. E Jesus o reconheceu. Aleluia. E aqui ele diz, isso vai ser contado aonde o evangelho for pregado. Será contado para a memória dela. Uma mulher que recebeu um legado. Uma mulher que recebeu honra. A questão é, a maioria dos cristãos, ele só quer ser honrado para os outros perceberem. Só quer ser honrado para as pessoas dizerem, eita, velho, valeu, aleluia. E o plano de Deus para nós não é esse. Jesus disse, eu não recebo honra de homem. Louvado seja o nome de Deus. Então ele disse, não recebo honra de homem. Nós não temos a preocupação de querer ser percebido o que nós fazemos para o Senhor. Não precisa se preocupar. É você e Deus, é Deus e você, aleluia. Você faz com o coração deliberado, liberalmente, aleluia, sem nenhuma cadeia, sem nenhuma privacidade. Eu vou servir o Senhor com isso. Essa mulher podia ter vendido por 14 mil, fosse no dia de hoje, vou dar a metade. Vou fazer o seguinte, 14 mil, eu vou tirar 1.400 do dízimo, vou devolver o dízimo lá na sinagoga, vou devolver o dízimo e vou dar a metade do que ela ainda ficava com a metade. Mas ela não. Ela fez isso por quê? Porque ela não precisava? Não, ela precisava sim. Ela fez isso para demonstrar para Deus de que ela dependia. O azeite se acabava, o azeite se vencia, o azeite queimava, o azeite evaporava. Finalmente o azeite liquidava. A dependência dela acabava. E no Senhor a dependência não se acaba. Essa dependência não se acaba, assim como não se acaba a provisão de Deus para aquele que depende dele. É um laço de confiança. Aleluia. É um laço de confiança. E quando você determinasse a ter esse tipo de atitude, você vai ver a sua vida melhorar por dentro, melhorar por dentro. Você vai perceber que algo está mudando dentro de você. Aleluia. Glória a Deus. Então, o local que essa mulher foi a casa de Simão, o leproso. Uma casa, era em Betânia. A Bíblia não diz se era pertinho da casa dela. Mas como Betânia era uma aldeia, certamente devia ter alguma distância de uma casa para a outra. E esse pote, porque na verdade era um pote, não era algo tão pequeno, tão leve. Não era tão pequeno, tão leve. Era um pote. Ela não se preocupou de conduzir. Ela não se preocupou com o peso. Ela não se preocupou do risco dela entrar naquela casa.
ela tinha um único foco e uma única preocupação: vou agradar o meu mestre, aleluia, vou agradar o meu mestre. E quando é que nós temos essa intenção, gente? Quando é que eu estou com o coração preparado para dizer, eu vou agradar Jesus, eu vou demonstrar o meu amor por Ele, eu vou ser fiel, eu vou procurar andar em legalidade, eu vou procurar obedecer, eu vou me esforçar. Quando é? Aleluia. E certamente, irmão, esse reconhecimento que essa mulher recebeu já começou no ato lá. Jesus disse: deixe de amolestar essa mulher. Já compraram a briga com Jesus. Quem agrada a Deus, Deus toma a frente daquela pessoa. O mal não pode chegar e circular na vida de uma pessoa que agrada a Deus, não. Aleluia. Todos ficaram bravio, reclamaram. Jesus disse: não a moleste. Não moleste essa mulher. Aleluia. Jesus estava dizendo: ninguém se levante contra ela. Aleluia. E naquele momento Jesus já estava em defesa dela. Ali ela já estava em segurança, quer dizer, o risco que ela estava correndo acabou. Passou ali na hora. E ela recebeu dele, glória a Deus, recebeu desde já, naquele ato que ela fez-me boa obra. Ela fez-me, quer dizer, ela não fez para ela não fez por ela fez por mim. E Jesus disse: você é capaz de negar você mesmo e seguir a mim? Foi o que essa mulher fez. Ela negou-se a si mesma. Aleluia. E você sabe que às vezes, hoje em dia, os cristãos são muito matemáticos. Se desse, eu faria, mas por enquanto não dá. Não dá porque você está pensando em você. Você está pensando no seu lado. Somente não está confiando em Deus. Eu vou fazer porque eu confio em Deus. Ele vai suprir. E Deus supre. Então ele diz: ó, glória a Deus. Ela fez-me uma boa obra, porque sempre tendo os pobres convosco, podeis fazer bem quando quiserdes. Olha, irmão, dar, ajudar, ser misericordioso, ser generoso, é uma das obras mais completas na vida de uma pessoa que quer agradar a Deus. Ser generoso, ser misericordioso, ser bom para uma pessoa. Mas por quê, pastor? Porque aquela pessoa que você está ajudando, é Deus que está ajudando. Você está representando Ele. Quando você não faz, você não representa ninguém, representa só você e a sua mesquinhez, o seu egoísmo. Aleluia, glória a Deus. Aí ele diz: vocês têm o pobre para dar quando bem quiserem, quando vocês quiserem, mas a mim nem sempre tendes. Claro, o texto está falando de um Jesus que está vivo, está numa caminhada para o martírio, que ia morrer, mesmo indo ressuscitar, mas naquele momento, nesse momento, você, em algum momento desse momento, você não vão ter a mim. Pobre vocês têm a vontade, mas a mim vocês não têm. Isso nesse momento do acontecimento. E hoje, há possibilidade de também nós não termos Jesus, já que a Bíblia é presente? Sim. Nós podemos não ter Jesus quando nós não fazemos o que Ele manda. Porque fazer o que Ele manda, é por isso que Ele citou e disse: eu estive preso, você não me visitou.
Eu estive na praça com fome, vocês não me deram de comida. Eu estive nu, vocês não me deram o que vestir. Jesus passou por isso? Não. Ele está referindo justamente às pessoas que são necessitadas da ajuda. E o evangelho de hoje, ele é muito voltado para realizar e satisfazer o ego humano. Dia após dia, o evangelho está conduzindo o povo para a realização pessoal. Os ensinos são levados para você não ter medo, porque você vai vencer. Você não tem medo porque Deus toma briga por você, toma a dianteira. Está sendo muito levado para você viver uma boa. Esse ensino é um ensino de possibilidade. Alguns alcançam, outros não alcançam. Mas servir a Deus sempre vai alcançar do seu Senhor as suas benevolências, a sua bondade, vai alcançar os seus favores, aleluia. Não faz medo servir a Deus, ter uma dedicação, orar, jejuar, ler a Bíblia. Eu quero estar próximo dele. Essa mulher foi isso. Ela queria estar próximo. Ela entendia que Jesus logo, tanto é que ela ungiu. Ela entendia logo que Jesus ia morrer. Então eu vou tomar. Ela se antecipou para a minha morte, Jesus disse. Ela se antecipou para a minha morte. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, gente, uma das coisas do cristão que ainda precisa ser trabalhado é o medo da morte. Jesus venceu a morte. Não é que você não vai morrer. Não é que você não vai morrer. Mas a morte que ele venceu é a morte que lhe condenaria à eternidade. A morte da eternidade ele venceu. Então não faz medo passar essa transição da vida para a morte. Aleluia. Pode começar a perder o medo e agradecer a Jesus. Porque o nosso caminho é esse. Senhor, muito obrigado que você venceu a morte por mim. Me ajuda a me aprontar. Para quando chegar o momento, não é tirar a vida, vou esperar um carro. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você esteja preparado. Aleluia. Você esteja pronto para esse momento. E não está assustado. Eu sei de uma história de uma pessoa que eu conheci, uma pessoa que esteve com ele no leito de morte. E essa pessoa me contou, pastor Epitácio, eu nunca vi um crente tão desesperado da morte como esse homem. Ele só perdeu o desespero quando ele apagou, em toda hora que ele estava, ele melhorava um pouquinho, pelo amor de Deus, não deixa eu morrer, não deixa eu morrer. Aí ele lembrava da mulher, lembrava dos filhos, e BBB, era um lamento. O homem me disse, eu nunca vi uma pessoa tão desesperada. E uma pessoa conhecida nossa, que eu não vou citar o nome. Uma pessoa conhecida, desesperada. Aí o homem perguntou para mim, pastor Epitácio, o que você me diz de uma morte dessa, assustada desse jeito? Disse, não, amigo, eu não tenho o que dizer da morte dele, eu tenho que dizer e agradecer a Deus pelos dias que eu conheci ele, as partes boas. E estamos conversando nisso aí, eu não me meto não, aleluia, glória a Deus. Então, amados, Jesus deixa esse recado para nós, para que a gente possa abrir os olhos para que nós fomos chamados. Para que nós fomos chamados? Chamados para servir o Senhor. Servir. E nesse servir, posição, na condição de servo, confiar no seu Senhor. Ele ensina nós a pedir a Ele. Pedir, pedir e dar-vos usar. Você vê que há uma perseverança,
Quer dizer, um ato de confiança. Pedi, e dá-se-vos-á. Buscai, buscai. É um ato de confiança. Eu confio, estou pedindo, estou buscando, porque eu confio que o meu Senhor, Ele vai, aleluia, me realizar. Glória a Deus. E se assim, amados, a gente começar a entender e começar a praticar, não é para deixar o outro lado, não, irmão. É conjugar as condições. Eu busco o meu melhor no dia a dia, quero melhorar de vida, quero ganhar dinheiro, quero ter casa boa. Não é deixar. Deus não está querendo que você deixe. Deus está querendo que você conjugue isso aqui, junte tudo. E dê prioridade a isso e se dedique para conquistar. Aleluia. Vamos obedecer sem esquecer de pedir. Aleluia. Obedece e pede. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus em Cristo nos abençoe e que nós possa assim fazer como essa mulher, obra para Jesus, que Ele possa revelar isso aos céus, o céu contemplar e ver a nós o reflexo da glória de Cristo em nós. E que é assim que acontece. Amém. E aplauda Jesus para a glória de Deus.